Descubra as 10 lições eternas da palavra de Deus na história bíblica de Saul e Davi. Essa narrativa é um espelho para a nossa vida hoje, mostrando a importância da obediência, paciência, humildade e confiança total no Senhor. Fique comigo até o fim e descubra cada uma dessas 10 lições espirituais. Primeira lição: obediência é melhor que sacrifício. Em 1 Samuel 1522 a 23, diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti para que não sejas rei. Nestes versículos, o profeta Samuel confronta Saul após sua desobediência, quando diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele mostra que Deus não se agrada de rituais religiosos se não houver submissão verdadeira. Sacrifícios eram importantes no culto de Israel, mas sem obediência eles perdiam valor em seguida. Samuel declara que a rebelião é como feitiçaria, pois ambos rejeitam a autoridade de Deus e buscam caminhos próprios. A teimosia, chamada de porfiar, é comparada à idolatria, porque coloca nossa vontade acima da vontade do Senhor. O versículo termina com uma sentença dura: porque Saul rejeitou a palavra de Deus, também foi rejeitado como rei. Essa passagem nos ensina que o coração obediente é o que realmente agrada ao Senhor e que a desobediência traz consequências sérias. Obedecer não é apenas cumprir ordens, mas reconhecer a soberania de Deus sobre nossa vida. Cada vez que escolhemos obedecer, demonstramos amor e confiança no Senhor e abrimos espaço para que Ele nos guie e favoreça. Segunda lição: a unção de Deus não se baseia em critérios humanos, como aparência ou habilidades naturais. Em 1 Samuel 167, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um dos filhos como rei em lugar de Saul, ele logo pensou que Eliabe seria o escolhido por sua aparência impressionante. No entanto, Deus revelou que seus critérios são diferentes dos humanos. Ele valoriza não a aparência exterior, mas sim as intenções e motivações do coração. Assim, Davi foi escolhido não por sua posição social ou força física, mas pela sensibilidade e obediência ao Senhor. Essa passagem nos ensina que Deus enxerga além das aparências e valoriza a verdadeira fé e dependência nele. Mais importante do que parecer preparado é ser encontrado fiel diante de Deus. É no secreto do coração que ele realiza suas maiores obras. Terceira lição: a vitória vem do Senhor. A história de Davi enfrentando Golias nos ensina que a verdadeira vitória não depende de nossas forças, mas da intervenção divina. Em 1 Samuel 1745, Davi proclama sua confiança no Senhor dos Exércitos diante do gigante filisteu. Enquanto Golias confiava em suas armas e experiência de guerra, Davi colocou sua fé no Deus vivo. Ao declarar que ia em nome do Senhor, Davi reconheceu que a batalha não era dele, mas de Deus. Essa lição nos mostra que nossas maiores lutas não são vencidas com recursos humanos, mas com fé inabalável em Deus. Quando nos posicionamos em nome do Senhor, não importa o tamanho do desafio, pois Ele é maior que qualquer gigante que se levante contra nós. O desfecho dessa lição é claro: quem confia no Senhor nunca luta sozinho.
e sempre encontra a vitória nele. Quarta lição: a amizade verdadeira sustenta na adversidade, de acordo com 1 Samuel 181. E sucedeu que, acabando ele de falar com o sol, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Este versículo revela a profundidade da amizade entre Davi e Jonatas, filho do rei Saul, apesar das circunstâncias e pressões do palácio. Suas almas se conectaram de forma única e sincera a Jonatas. Mesmo sendo herdeiro do trono, não viu em Davi um rival, mas um amigo leal. Eles compartilhavam sonhos, temores e vitórias, apoiando-se mutuamente em todos os momentos. A ligação espiritual entre eles era tão forte que ultrapassava qualquer entendimento humano. Mesmo quando Saul se voltou contra Davi, Jonatas permaneceu ao seu lado, arriscando sua própria vida para proteger o amigo. Essa amizade verdadeira nos ensina que no meio da adversidade é que conhecemos quem são nossos verdadeiros amigos. A lealdade de Jonatas e Davi é um exemplo do amor fraternal que supera obstáculos e permanece inabalável nas piores circunstâncias. Quinta lição: a inveja corrói o coração e a gratidão é a cura para a inveja. Após a vitória sobre Golias, Davi foi recebido com celebração pelo povo de Israel, que cantava: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa simples comparação desencadeou no coração de Saul um sentimento de inveja e competição, ao invés de se alegrar com o sucesso de seu servo. Saul permitiu que a inveja tomasse conta de seu coração. Em vez de reconhecer Davi como um instrumento nas mãos de Deus para fortalecer Israel, Saul passou a enxergá-lo como uma ameaça ao seu reinado. A inveja é um sentimento corrosivo que nos impede de desfrutar das bênçãos alheias e nos leva a cobiçar o que pertence ao próximo. No entanto, a gratidão é o antídoto para a inveja. Quando somos gratos pelo que temos e pelas conquistas dos outros, não sentimos necessidade de competir ou comparar nossas vidas com as dos demais. A verdadeira cura para a inveja está em reconhecer as bênçãos que já recebemos e em celebrar as vitórias alheias como expressões da bondade divina em nossa jornada. Sexta lição: o perigo de um coração endurecido. Em 1 Samuel 1811, está escrito: E sucedeu que, tornando Davi a tocar com a sua mão, como de costume, Saul tinha a lança na mão e arremessou Saul a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. Esse episódio ilustra como a inveja e o ciúme haviam enrijecido o coração de Saul mesmo. Enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar o rei, Saul, tomado pela raiva e pelo ressentimento, tentou matá-lo. Essa atitude impulsiva e violenta revela como sentimentos negativos não tratados podem crescer e levar a atitudes extremas. O rei, que deveria proteger seu povo e mostrar misericórdia aos seus súditos, tornou-se um perseguidor implacável de seu servo fiel. Um coração endurecido não reconhece mais a bondade de Deus, nem enxerga o bem que vem por meio das pessoas ao redor. Assim foi com Saul. Em vez de valorizar Davi como um presente divino para fortalecer Israel, ele passou a vê-lo como uma ameaça ao seu reinado. A lição para nós é clara: devemos vigiar nossas emoções e não permitir que sentimentos como inveja ou raiva dominem nossas vidas. Somente quando estamos próximos de Deus conseguimos manter um coração sensível e cheio de paz. Sétima lição: o livramento vem de Deus. Conforme está em 1 Samuel 191, e Saul mandou mensageiros à casa de Davi para o guardarem e para o matarem pela manhã. Porém, Mical, mulher de Davi, anunciou-lhe, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Este versículo mostra mais uma tentativa de Saul para tirar a vida de Davi.
O rei enviou homens para vigiar sua casa e matá-lo no dia seguinte, porém, Deus providenciou o livramento através de Mical, esposa de Davi, que o avisou a tempo. Esse episódio revela que, mesmo quando os planos do inimigo parecem definidos, o Senhor sempre prepara uma saída para proteger seus filhos. A fuga de Davi não foi apenas fruto da astúcia de Mical, mas da mão de Deus intervindo em favor de seu ungido. Essa verdade nos ensina que nossa vida está guardada no Senhor e Ele usa até circunstâncias inesperadas ou pessoas próximas para nos livrar do mal. O livramento é sempre sinal de que Deus continua no controle e cumpre seus propósitos. Oitava lição: reconhecer a importância da humildade em admitir erros e buscar o perdão. Em 1 Samuel 245, narra-se o momento em que Davi, mesmo tendo a oportunidade de ferir Saul, seu perseguidor, se arrepende por cortar apenas a orla da veste do rei. Esse gesto simples desencadeia uma profunda reflexão no coração de Davi, que reconhece ter ultrapassado os limites ao desrespeitar a autoridade de Saul, ainda que este estivesse tentando tirar sua vida. A sensibilidade demonstrada por Davi revela sua grandeza espiritual e sua disposição em ouvir a voz de Deus através de sua consciência. Ao se arrepender sinceramente e reconhecer seu erro, Davi nos ensina que a verdadeira maturidade espiritual não está em nunca falhar, mas em permitir que o Espírito Santo nos corrija e transforme nosso caráter. A humildade em admitir nossas falhas e buscar o perdão não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos capacita a crescer e amadurecer espiritualmente. Nona lição: a paciência em esperar o tempo de Deus é uma virtude fundamental para todo aquele que deseja seguir o caminho do Senhor. Em 1 Samuel 246, Davi tem a oportunidade de matar Saul enquanto ele dorme na caverna, mas escolhe esperar pelo tempo determinado por Deus. Seus homens o encorajam a agir imediatamente, mas Davi se recusa a tocar no ungido do Senhor. Ele reconhece que não cabe a ele decidir o destino de Saul, pois sabe que somente Deus tem autoridade sobre a vida e a morte. Essa decisão demonstra sua confiança na soberania divina e sua disposição em submeter-se aos planos do Altíssimo. A paciência de Davi nos ensina que nem sempre a solução mais rápida é a melhor e que é preciso aguardar com fé e humildade o tempo estabelecido por Deus. Quem espera no Senhor não se decepciona, pois Ele sempre cumpre suas promessas no momento perfeito. 10ª lição: Deus exalta os que se humilham e confiam nele. Em 1 Samuel 2422, vemos o momento em que Davi jurou a Saul poupar sua vida, demonstrando humildade e respeito pela autoridade estabelecida por Deus. Saul, emocionado com a atitude de Davi, retorna para sua casa enquanto Davi e seus homens seguem para um lugar seguro. Nessa cena, percebemos a sabedoria de Davi em confiar no Senhor para sua exaltação, sem buscar vingança ou provar sua força por meios humanos. Ele compreende que a verdadeira honra vem do alto e permanece confiante na fidelidade de Deus. A lição é clara: aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados no tempo certo. Quem confia em Deus não precisa lutar por reconhecimento ou justiça própria, pois o Senhor honra os que permanecem fiéis e mantêm o coração íntegro. Que essa lição nos inspire a cultivar uma postura de humildade diante de Deus e dos homens, confiantes de que Ele é quem nos sustenta e nos eleva conforme sua vontade. Que cada uma dessas lições inspire sua caminhada com Deus. Deixe para trás tudo que te afasta dele e busque mais dele todos os dias. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe poderosamente.